No entanto, depois de alguns dias, ele entrou novamente em Cafarnaum, e a notícia de que ele estava em casa se espalhou. Então tantas pessoas se ajuntaram que não havia mais lugar, nem mesmo perto da porta, e ele começou a lhes falar a palavra. E lhe trouxeram um paralítico, carregado por 4 homens. Mas eles não podiam levá-lo diretamente a Jesus por causa da multidão. Assim, removeram o telhado acima de onde Jesus estava e, depois de fazer uma abertura, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Quando Jesus viu a fé que tinham, disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Porém, alguns escribas estavam ali sentados e raciocinavam no coração: Por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser um só, Deus? Mas Jesus imediatamente discerniu em seu espírito que estavam raciocinando desse modo entre eles e lhes disse: Por que vocês estão raciocinando essas coisas no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, apanhe a sua maca e ande? Mas, a fim de que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, ele disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, apanhe a sua maca e vá para casa. Com isso, ele se levantou, apanhou imediatamente a sua maca e saiu andando na frente de todos. Assim, todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. O que aprendemos deste milagre? Aprendemos que Jesus tinha o poder de perdoar pecados e curar os doentes. Mas aprendemos também outra coisa. Aprendemos que as pessoas adoecem por causa do pecado. Já ficou alguma vez doente? Visto que todos nós ficamos doentes, significa isso que todos nós somos pecadores? Sim, a Bíblia diz que todos nascemos em pecado. Sabe o que significa nascer em pecado? Significa isso que todos nós nascemos imperfeitos. Todos nós fazemos às vezes algo de errado, mesmo sem querer. Ficamos assim porque o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, não obedeceram a Deus. Eles pecaram quando violaram a lei de Deus. E todos nós obtivemos o pecado de Adão. Doenças e moléstias têm acompanhado a humanidade durante toda a história. Cada civilização tem tentado aliviar ou eliminar o sofrimento humano. Mas o êxito tem sido limitado. Mesmo hoje, para onde podemos olhar sem ver a aflição causada pelas doenças e moléstias? Cada um conhece pelo menos algumas pessoas que sofrem, mesmo que ele pessoalmente não sofra. Os homens ainda perguntam: será que as doenças e as moléstias cessarão alguma vez? Há centenas de anos atrás, Jesus Cristo mostrou que podíamos esperar que as moléstias continuassem até um período de tempo que ele chamou de terminação do sistema de coisas. Ele disse: haverá num lugar após outro pestilências e escassez de víveres. Não importa como se examine a questão, podemos ver que as palavras de Jesus se cumprirão. Quando Jesus esteve na terra, mostrou sua autoridade sobre todo o pecado por dar ou restabelecer a saúde milagrosamente. Lemos a respeito de ele curar um paralítico. Certamente, se Jesus, morando numa pequena parte da terra, pôde perdoar o pecado e restabelecer a saúde literal, ele pode fazer ainda mais ao governar desde o céu. Todo o pecado será eliminado. Haverá cura em todo o mundo. Haverá alguma vez um tempo em que não ficaremos mais doentes? Ficaremos alguma vez livres do pecado? Ora, o que fez Jesus por aquele paralítico? Perdoou-lhe os pecados e o curou. Jesus mostrou assim o que vai fazer de modo completo por todos aqueles que se esforçam a fazer o que é direito. Se nós mostrarmos que não gostamos do pecado e que odiamos o que é errado, ele nos curará. Removerá de nós a imperfeição que agora temos. Fará isto por nós em breve, por meio do reino de Deus. Pergunta 1. O que leva Jesus a curar um paralítico em Cafarnaum? A. Por causa do aperto na casa. B. Por causa do esforço em chegar até Jesus e a fé. C. Por causa da maca ser pequena. Pergunta 2. Como o homem consegue chegar até Jesus? A. Pela porta da frente. B. Pela porta dos fundos. C. Pelo telhado. Pergunta 3.
Esse acontecimento nos ensina sobre a relação entre a. Pecado e doença. b. Sobre saúde e morte. c. Sobre ir para o céu.